Bem, vamos aqui para as questões do nosso TD, que é falando sobre curvas de solubilidade. Perceba aqui o seguinte, na nossa primeira questão diz a solubilidade do nitrato de potássio, ok? Em função da temperatura representada no gráfico a seguir. De acordo com o gráfico, assinale a alternativa que indica corretamente a massa de nitrato de potássio em gramas presente em 750 gramas de solução a uma temperatura de 30 graus Celsius. Nessa curva de solubilidade, a primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção. Olha aqui. Qual é a temperatura que ele está denominando aqui? 30 graus Celsius. Então, vamos ver aqui. Aqui seria praticamente 10, aqui seria 20, aqui seria 30. Pronto. É essa curvazinha aqui que eu quero que vocês prestem atenção. A uma temperatura de 30 graus Celsius, qual é o limite de solubilidade dele? A 100 gramas de água? 50 gramas. Ok? Então, para cada 100 gramas de água, a uma temperatura de 30 graus Celsius, eu vou ter dissolvido 50 gramas. Ok? Então, quanto seria a massa em gramas dissolvida em 750 gramas dessa solução? Veja o seguinte, para cada 100 gramas de água, ok? Eu vou ter exatamente 50 gramas desse sal dissolvido. Eu tendo 750 gramas de água dessa solução, quanto seria da massa dissolvida? Eu vou fazer aqui o meio pelos extremos, ok? Onde eu vou multiplicar o 100 vezes o x, a gente vai ter aqui 100x igual, eu vou ter aqui os 750 vezes 50, tá? Vamos botar aqui os 750 vezes os 50. 0, multiplicando todos esses valores, vai dar 0, ok? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Vamos colocar o 5 aqui, vem 2 para cá. 5 vezes 7, nós temos 35. Com 2, nós temos 37. Somando tudo isso daqui, nós temos 37.500, ok? 37.500. X vai ser igual a esses 37.500 dividido por 100. Na divisão, você vai cortar esses zeros aqui, ok? E você vai ter 375 dividido para 1. E você vai ter como resposta 375 gramas dissolvido. A alternativa que tem exatamente 375 gramas dissolvido seria a nossa alternativa B. Ok? Vamos aqui para a nossa segunda questão. A nossa segunda questão é só, não precisa de cálculo, ok? É só mesmo uma pequena interpretação sobre essa questão de curva de solubilidade. Lembrando que quanto mais alto essa curva tiver, maior será a sua solubilidade em 100 gramas de água, ok? Está aqui a temperatura e a cada substância representada por uma seta colorida. A segunda questão diz o seguinte: considere o gráfico abaixo, adicionando separadamente 40 gramas de cada um dos sais em 100 gramas de H2O, no caso de água, a uma temperatura de 40 graus Celsius, que sais estão totalmente dissolvidos em água. Ok? Eu coloquei 40 gramas de cada sal a uma temperatura de 40 graus Celsius. Está aqui a temperatura, ok? E vamos chegar aqui exatamente nesse pontinho aqui. Rodolfo, por que tu disse esse ponto aqui? Aqui é a quantidade em gramas dissolvida. No caso, a questão diz que eu coloquei 40 gramas de cada um deles. Perceba que
essa primeira solução, a uma temperatura de 40, o limite de solubilidade dela é abaixo de 10. Se eu colocar 40 gramas, eu vou ter praticamente mais de 30 gramas aqui que não estão dissolvidos, porque o limite de solubilidade dele é aqui, ok? Eu tenho o NaCl, nosso sal de cozinha, que eu disse para vocês que era em torno de 36. Pois é, ó, ele está bem aqui, ó, 36. Ele não chega nos 40 graus, ou não chega nas 40 gramas de solução, ok? Então, a uma temperatura de 40 graus Celsius, ele só consegue solubilizar 36, não consegue solubilizar 40. Então, perceba que a curva de solubilidade do KNO3, está por aqui assim. A uma temperatura de 40 graus Celsius, ele consegue solubilizar 60 gramas, ok, desse sal. E eu tenho aqui, ó, a 40 graus Celsius, eu consigo solubilizar mais de 100 gramas do nitrato de sódio. Resumindo, quais são as duas substâncias que, a uma temperatura de 40 graus Celsius, conseguem solubilizar 40 gramas aqui, ok? Perceba que eu tenho KNO3 como resposta e eu tenho aqui o nitrato de sódio, tá? Que é o NaNO3. Pronto. Então, a nossa alternativa correta seria o item A. Nossa terceira questão, ok? É o mesmo esquema da primeira questão, ok? Só que ela não tem aquela curva de solubilidade, mas ela especifica aqui o valor de cada grama que pode ser solubilizado em 100 gramas de água. Vamos aqui. Um determinado sal tem coeficiente de solubilidade, ok, igual a 34 gramas para cada 100 gramas de água a uma temperatura de 20 graus Celsius. Tendo-se 450 gramas de água a uma temperatura de 20 graus Celsius, lembrando que é a mesma, ok? A quantidade em gramas desse sal que permite preparar uma solução saturada. Quando eu digo uma solução saturada, porque está no limite de solubilidade dela, ok? Então, vamos ver aqui. Para cada 100 gramas de água, eu vou ter dissolvido nela 34 gramas desse determinado sal, ok? Se eu tiver 450 gramas de água, dessa solução, quanto que eu vou ter, ok, de sal dissolvido nela? Lembrando que é o mesmo esquema da outra, ok? Eu vou fazer regra de 3, eu vou ter aqui 100 vezes x, 100x, igual, eu vou ter os 450 vezes 34, ok? Vamos botar aqui os 450 vezes 34. Temos aqui 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. Então, vem 2 para cá. 4 vezes 4, 16. Com 2 dá 17. 16, 17, 18. Foi mal. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Então, vem 1 para cá. 5, vem 1 para cá. 3 vezes 4, 12. Com mais 1, 13. Ok? Vamos somando tudo aqui. Tenho 0, 0. 8 com 5, nós vamos ter 13. Então, vem 1. 3, 4 com 1, 5. E nós temos 1 aqui, ok? Então, nós teremos 15.300, onde x vai ser igual aos 15.300 dividido por 100. Corta-se um 0, corta-se um 0, corta-se outro, corta-se outro. Eu tenho 153 dividido por 1. Eu tenho x igual
a 153 gramas dissolvidos, ok? Vou botar o x igual a 153 gramas, ok? Nós temos como resposta correta nossa alternativa E. Bom, vamos para a nossa quarta questão, onde a nossa quarta questão também é uma análise sobre curva de solubilidade, e ele diz o seguinte: 6 soluções aquosas de nitrato de sódio, ok? Numeradas de 1 até 6. Foram preparadas em diferentes temperaturas, dissolvendo-se diferentes massas de nitrato de sódio em 100 gramas de água. Em alguns casos, o nitrato de sódio não se dissolveu completamente. Esse gráfico representa a curva de solubilidade do nitrato de sódio em função da temperatura. Os 6 pontos correspondem aos sistemas preparados. A partir da análise desse gráfico, é correto afirmar que os 2 sistemas em que há precipitado são. Perceba que esse aqui é o limite de solubilidade, né, do nitrato de sódio em 100 gramas de água. Então, se vocês verem o ponto 5 aqui e vocês verem o ponto 6, perceba que ele está abaixo do limite de solubilidade. Então, quer dizer que a solução 6 e a solução 5, elas estão insaturadas, ok? Insaturadas. Já o ponto 2 e o ponto 4, eles estão exatamente no limite de solubilidade. Quando eles atingem exatamente esse limite de solubilidade, nós dizemos que essas soluções estão saturadas. Ok? E nós temos aqui o ponto 1 e o ponto 3. O ponto 1 e o ponto 3, eles estão acima do limite de solubilidade previsto. Então, quer dizer, vai formar corpo de fundo aqui, ok? Nós teremos aqui na 1 e 3 uma solução saturada com corpo de fundo. Então, nós temos como análise do gráfico a solução 1 e a solução 3 como tendo precipitado nessas soluções, ok? Onde tem a alternativa 1 e 3 seria o item B da nossa quarta questão, ok? Vamos para a nossa última questão sobre solubilidade. Em algumas circunstâncias, pode-se preparar soluções com mais ou menos soluto do que o necessário para preparar uma solução saturada a uma dada temperatura. A solubilidade do sulfato de cobre 2 a 20 graus Celsius é cerca de 21 gramas para cada 100 gramas de água. Se uma solução for preparada pela adição de 2,5 gramas desse sal a 10 gramas de água, a solução é a 20 graus Celsius. Então, nós temos que saber se ela está insaturada, saturada, supersaturada, heterogênea ou saturada com corpo de fundo, ok? Quero saber se ela vai estar saturada ou insaturada. Primeira coisa que a gente vai ter que saber. Qual é o limite para cada 10 gramas? Perceba que para cada 21 gramas, ok? 21 gramas estão presentes para cada 10 gramas para cada 100 gramas de água. O que vem acontecer aqui? Eu vou dividir esse valorzinho aqui por 10 e eu vou ter como resposta 10 gramas. Eu vou dividir esse 21 por 10 e eu vou ter 2,1 gramas, ok? Quando você for dividir, você simplesmente coloca uma casa, desloca uma casa para a esquerda, tá? Quer dizer, o meu limite de solubilidade ainda é de 2,1 gramas para cada 10 gramas de água. Se eu colocar 2,5,
ultrapasso o meu limite de solubilidade, ok? De 10 gramas. Então, para cada 10 gramas de água, se eu colocar 2,5, 0,4 gramas vão passar do limite de solubilidade, formando assim uma solução saturada com corpo de fundo, ok? É muito pequenininho, mal vai dar para ver, ok? Então, vai ser uma solução saturada com corpo de fundo, ok? Então, pessoal, é isso. Bons estudos para vocês e até a próxima.